Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde àqueles que aqui estão na nossa sede. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Lembrando que hoje à noite, às 21 horas, a casa disponibiliza através de um link do Meet para a participação de todos que quiserem o Evangelho no Lar. É um momento em que recebemos Jesus na nossa casa, nos nossos lares, e que trazemos para dentro do nosso lar um pouco mais de serenidade, de harmonia, enfim, de bênçãos. Aqueles que desejarem participar, que ainda não participam, podem solicitar o link através da nossa página no Facebook. E lembrando também que aos sábados nós temos a evangelização das nossas crianças e adolescentes aqui na nossa sede a partir das 15 horas. E também temos encontro com a família. No mesmo horário, fazemos reuniões com crianças de acordo com a faixa etária e conversamos sobre os ensinamentos de Jesus, tanto com a família quanto com essas crianças. E logo mais à noite, às 19h30, temos uma exposição doutrinária dialogada, onde todos podem participar, trazendo suas perguntas, seus apontamentos acerca do tema desenvolvido no dia. Então vamos acerenando os nossos corações para a nossa prece inicial, acalmando as nossas mentes, buscando a presença amiga do Mestre Jesus, dos nossos benfeitores espirituais, que desde cedo prepararam essa casa tão querida para nos receber, pedindo a Deus que nos abrace amorosamente, nos envolvendo em luz. Pedimos ao Mestre que nos auxilie no entendimento dos seus ensinamentos que serão trazidos pelo expositor doutrinário. Hoje, falando da parábola, de uma das parábolas de Jesus, trazendo ensinamentos, e que esses ensinamentos sejam colocados no nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento para melhor, nos fazendo pessoas melhores, mais humildes, mais amorosas, mais caridosas, mais benevolentes. Assim, certos deste amparo, desses amigos benfeitores, pedimos a licença para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje a exposição está a cargo do nosso irmão Paulo Semes e vai falar um pouquinho sobre a parábola do paralítico de Cafarnaum. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos que estão nos seus lares pela plataforma do Facebook. E antes de iniciarmos a exposição, esse mês a casa faz uma campanha com referência ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e a vida é a melhor escolha. Então a gente sempre traz alguns dados aqui, para esclarecer a importância da vida, o valor que temos, uma bênção de Deus de estarmos aqui reencarnados nesse planeta. O suicídio é um importante problema de saúde pública com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos mais pessoas morrem com o resultado do suicídio. Mais do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. É incrível. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose,
e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,6% por 100 mil. Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa média renda, 7,1% por 100 mil. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. São dados alarmantes e nós temos que virar o olhar para essa situação. Compreender a dor, o silêncio e a necessidade de um familiar, de um amigo. Porque ele está muito quieto. Conversar, dar atenção. E também os familiares, né? A tristeza que retornam para os seus lares, com culpas muitas vezes. Então, vamos nos mobilizar e nos preocupar. É alarmante esse quadro. Isso é para ficar na nossa lembrança. Nosso texto hoje, das passagens de Jesus sobre a terra, sobre a cura, sobre os seus milagres, seus ensinamentos, é com referência ao paralítico de Cafarnaum, um de tantos que Jesus se dedicou com amor em curar, ensinando. Jesus não somente curava, sempre dava uma lição para que o irmão não voltasse a cometer o mesmo erro. Porque as doenças do corpo, no momento a gente pode curar, mas dependendo do nosso mau proceder, o nosso mau pensamento, elas retornam. Enquanto nós não eliminar do fundo a raiz de onde vem o problema. E as doenças que aparecem no nosso corpo geralmente são pensamentos, condutas ou vícios do nosso dia a dia. A receita está com Jesus. Basta nós segui-las. Na época de Jesus, as curas tinham um caráter religioso ou mágico, devido ao pouco desenvolvimento da ciência. A ciência não estava muito presente naquela época. Então, qualquer cura diferenciada, as pessoas punham-se em suas mentes que era um milagre. E Jesus passava o tempo inteiro curando, expulsando demônios, ensinando. Mas, de acordo com a ciência foi evoluindo, ela foi se afastando da religião, né, por considerar as suas práticas supersticiosas.
Mas nos dias atuais, porém sabemos que o apoio espiritual está sendo aos poucos aceito pela ciência. Em sua luta contra as doenças, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e a restauração do equilíbrio de um organismo doente. Já houve pesquisas, já em vários hospitais aí, que o poder da prece, da oração, ele restaura enfermidades. Houve pesquisas no Hospital da Santa Casa, faz um bom tempo. Eles pegaram 40 portadores de câncer. Colocaram 20 numa sala, conversaram, lógico, com o pessoal, e 20 na outra. Aqueles que aceitaram as preces e receber espíritas, católicos, evangélicos, para orar sobre eles, formou aquele grupo de 20. E os que não estavam muito afim ficaram no outro grupo. E passou-se um mês de preces e orações sobre aquele grupo. No resultado de todo esse tratamento, aqueles que receberam a prece e a oração, muitos deram alta do hospital, se curaram ou diminuíram por demais o seu câncer. Do outro lado, aqueles que não receberam as preces, ou aumentaram ou desencarnaram. Então, a ciência já está quase chegando ao ponto, ainda falta muito, de trabalhar junto com a espiritualidade. Então, na época de Jesus, como a gente comentou aqui no início, né, a ciência estava pouco desenvolvida. Então, era necessário a fé, buscar através da fé a cura. As curas realizadas por Jesus têm como base a sua poderosa vontade e as suas elevadíssimas energias magnéticas e o grande amor demonstrado pelos sofredores e desvalidos de todo o tempo. Olha o poder de Jesus. Olha o amor de Jesus e a vontade dele de apaziguar uma dor, de restaurar uma deficiência física ou mental de um ser. Era o trabalho dele. Esse magnetismo nós temos, lógico, em baixíssimo padrão, mas nós podemos também, como eu comentei agora há pouco, em função da prece e da oração. Mas como que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Orando com fervor e com fé, em favor daqueles irmãos que estão em locais, em hospitais, né, e passando as dificuldades e as dores. O texto evangélico nos conta, em Marcos, capítulo 2, versículo 3 a 12. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Só essa frase já tem quantos apontamentos que nós vamos ver depois. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, nesse momento, estava na casa de Simão, Pedro, pregando. A casa estava lotada de gente. E ali Jesus estava curando, estava ensinando, estava expulsando demônios. E fora da casa também, uma grande multidão. Só para nós se basear onde aconteceu isso.
E Jesus, vendo-lhes a fé, ao trabalho que tiver, pegar o irmão paralítico no seu lar, colocar num leito, amarrar, carregar ele, subir no telhado, abrir uma fenda e pelas cordas descer ele até ali. Só que a visão espiritual gloriosa de Jesus está naquele momento ali, pregando, trabalhando, mas também está vendo aquele esforço que aquele grupo e que aquele ser está fazendo para procurar se curar, se melhorar. Mas sempre no meio da multidão, quando estamos pregando, fazendo uma oração, sempre tem aqueles curiosos, aqueles que estão puxando para um lado errado. Os maus pensamentos são as sombras que dificultam as nossas vidas. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Simplesmente essa frase. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam, repreendiam em seu coração, dizendo: Por que diz estes assim blasfêmias? Eles duvidavam do poder de Jesus. Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A surpresa deles. Esse tipo de cura, esse poder, essa autoridade de Jesus, esse comando, essa moralidade, somente quem tem é o Mestre. Nós vamos adquirir. Ele mesmo disse: com o tempo, muito tempo, nós vamos chegar numa condição espiritual e de moralidade de expulsar um obsessor, um demônio, ou de fazer uma prece radiante, aliviar uma dor. Por isso que estamos aqui trabalhando, lutando, para dominar as más imperfeições que nós estamos e adentrar para as virtudes. Na época de Jesus, as curas tinham caráter religioso ou mágico. Não tinha outra coisa, eles pensavam se é mágica ou... Porque pouco desenvolvimento da ciência. Momento em que o amor e a fé prevalecer e a vontade, aí aparece o resultado. Quando nós queremos conquistar algo na nossa vida, ou se estamos enfermos, ou se estamos passando por situações difíceis, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Viver num mundo de provas e expiações não é fácil. Não é para qualquer um. E se nós estivermos nessa condição, neste mundo difícil, e distanciado das leis de Deus, aí fica mais difícil ainda. Aí a gente vê as enfermidades,
o suicídio, o sofrimento, porque o homem desconhece as verdadeiras leis de Deus. E vieram ter com ele. Vamos trabalhar essa frase. E vieram ter com ele. No passado como no presente, continuam chegando até Jesus os doentes de corpo e da alma, dele recebendo amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhe marcam a existência. Todos nós, quando passamos dificuldades e sofrimento, nós buscamos Jesus através da prece. Ou aquele que não tem condições ainda se locomover na situação do paralítico para chegar até Jesus, e pela sua humildade, nós pedimos auxílio para que nos ajudem, tanto na parte carnal, como na parte espiritual. Os benfeitores estão aí. Nós é que não chamamos. Nosso anjo da guarda, o tempo inteiro junto conosco, e muitas vezes a gente não se lembra de pedir um apoio, uma ajuda. O paralítico, o nome dele é Natael Ben Elias. Ele era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, ele estava resgatando erros do passado. Tudo que somos hoje, deficiências mentais, físicas, são consequência de atos de uma outra vida, ou desta, por não seguir as leis. Nós que construímos o que somos hoje, mas nós estamos construindo o que vamos ser amanhã. Então está na hora de nós modificarmos o nosso pensamento e procurar ir dominando os nossos vícios. Já possamos ter uma base com referência por que sofremos. Causamos dor. É lei, a lei de causa e efeito. É o resgate. Estamos no mundo de expiação e provas para resgatar isso aí tudo. Sofrimento resignado. Ele abria o coração para o amor. Ele tinha um desejo, a vontade de se curar. Ele tinha o desejo de viver. Olha, a gente comentou agora há pouco sobre suicídio. As pessoas têm a oportunidade de estarem aqui nesse planeta, de fazer seus resgates, de crescer, no fim, desiste e tira uma vida. Esse paralítico, ele ainda tinha esperança de ser curado. Ele era humilde. Um desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina e o desejo de ser curado. E a frase vieram ter com eles revela também que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo. Se nós vivemos em pensamentos e ações sempre com o plano espiritual, com a assistência dos benfeitores, com Jesus, nós já temos um grande benefício. As nossas dores são mais amenas, porque nós compreendemos os nossos sofrimentos e compreendemos a situação que nós estamos passando, se nós tivéssemos conhecimento. Cristo, porque Ele sabe conduzir os que sofrem até Ele, encaminhou-os na direção de um bem verdadeiro, esforço. Mas nem todas as pessoas conseguem, pelos seus próprios recursos, caminhar diretamente até Cristo. Conta então com a boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Quantas situações a gente vê, tipo a do paralítico. Eu não tenho condição de me deslocar até a sociedade. Mas oram por mim, com certeza. Há tantas deficiências, né? A pessoa não tem recurso próprio para se deslocar, não tem saúde. Mas ela está lá, pedindo recurso. E nós, como espíritas, como cristãos, temos a obrigação de atender às necessidades desses irmãos e de compreender o seu sofrimento.
Eu só não posso, não tenho a condição física de ir, mas a minha vontade é grandiosa de me melhorar, de me curar, mas a pessoa também tem que estar em contato com o plano espiritual. Aí o termo "e vieram ter com eles", que eram os 4. Revela também que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na obra do Cristo e que sabe conduzir os que sofrem até Ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro. Nem todas as pessoas conseguem, por seus próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Conto com a boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedam junto ao Senhor. Quantas vezes nós estávamos distantes das leis de Deus, e aí muitos batiam a nossa porta, nos conduziam, né, mostravam para nós o caminho, mas nós não dava importância a esses fatores. Muitas vezes, através da dor, é que nós buscamos o Pai. Mas muitos também, quando, através da dor, buscam o Pai, se recuperam, esquecem. Mas o sentido de tudo isso é dar continuidade ao tratamento. Se nós tomarmos medicação e no meio do caminho a gente para, a doença retorna ao corpo. Nós temos que fazer o nosso esforço também para essa melhoria. Arrazoavam, repreendiam aqueles fariseus na volta. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: "Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?" Falando para Jesus. Quem se dedica aos esforços das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos das minorias. Quando nós estamos lutando com algum tipo de imperfeição moral ou física, nós vamos encontrar obstáculos. Nós vamos encontrar dificuldades. Sempre tem alguém que vem ao contrário. Eu tenho um vício. Eu não quero mais viver aquela vida, aquele vício. Eu quero me modificar. Sempre vai ter alguém criticando. Para que isso? Continuamos na vida, está tão boa. Para que parar? Esses são os obstáculos. Aqui na carne. E fora os obstáculos espirituais. Que muitas vezes nós nos deixamos levar e desistimos da caminhada e eles tomam conta de nós. Eles querem ver o nosso sofrimento e nossa dor. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou apego simbolizado nos escribas, assentados e citados nos textos. Porque esses viviam só, como a gente já estudou aqui, já comentamos muito, viviam da parte exterior, né? Parte de fora, vê o mundo, mesmo tendo conhecimento da lei. Vemos de um lado Jesus conclamando a criatura ao serviço de melhoria espiritual. Do outro, as insinuações da própria inferioridade moral plantadas e arraigadas no psiquismo. Os arrazoavam entre si, abafando os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhes disponibilizava naquele momento. Quando a gente vai trabalhar virtudes e se desapegar das imperfeições, é uma luta constante. Precisamos de muito esforço e muita ajuda do plano espiritual. E por saber disso, muitos ficam naquela vida temporal, nas ilusões do mundo. Aí quando vem o desencarne, quando se apresenta no tribunal da sua própria consciência, que muitas pessoas têm medo de morrer por causa disso, e agora é eu e a minha consciência. O que eu fiz? Não é Deus que julga. Nós mesmos. Porque no fundo nós compreendemos o que é o certo e o que é errado. E se nós dermos continuidade a uma vida totalmente levada à imperfeição,
esse tribunal vai doer mais a nossa consciência. Então está na hora de meditarmos, já nos preparar para a morte, se desapegando das sombras e as nossas imperfeições. Já estamos aqui dando um passo, vindo até a casa espírita para aprender e para se fortalecer. E para encerrarmos, uma prévia aqui de Bezerra de Menezes. Diz ele: raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar, deixar para trás, adiar o surgimento desses gloriosos dias. Porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na Terra para arrancar pelas raízes os fatores que levam ao desespero e à alucinação. Não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas das problemáticas aflitivas da criatura humana. Esse texto de Bezerra já é para nós uma gratidão, uma esperança. Se nós nos esforçarmos para domar as nossas más inclinações e nos voltar para Deus, para Jesus, aos poucos a nossa vida vai ficando um pouco mais tranquila, mais serena. Agora, quando temos um sofrimento, quando temos a dor, e caminhamos ao contrário deste Pai que estende seus braços para nós, o sofrimento é muito mais doloroso. Vamos refletir. Não basta vir só buscar o ensinamento. Vamos colocá-lo em prática. Para nós mesmos. O que está atrapalhando meu modo de viver? O que está me entristecendo? Por que eu sofro? É momento de reflexão. E a terapia que Jesus nos oferece é o seu evangelho. Evangelho de amor, de paz e regeneração. Agradeço a todos por esse momento. Dou a palavra para a nossa colega Beth. Muito obrigada, Paulo. Então vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Peço aos amigos que fortaleçam sua fé e se conectem com os nossos benfeitores espirituais que já estão aqui à nossa volta. Peço a eles que nos envolva a todos em fluidos de amor, de paz, de saúde e serenidade. Que cada célula do nosso corpo seja envolvida nesses fluidos benfazejos, nos fortalecendo o nosso ânimo, nos tornando mais fortes para passarmos pelas tribulações dos nossos dias a dia. Pedimos a esses irmãos
que visitem os nossos lares, cômodo por cômodo, tirando de lá todas as energias negativas e deixando esses fluidos de amor, de harmonia, de paz e serenidade para os nossos familiares e o nosso lar. Pedimos ainda a magnetização das águas expostas e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos dessas bênçãos aqui recebidas, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares, envolvidos nessas bênçãos. Que assim seja. Sociedade Espírita